Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Experiencast, onde a ambiência muda a frequência. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma amiga muito querida, uma expert. Ela é neurocientista, ela é mentora, ela é palestrante, é uma série de adjetivos, né? E hoje ela veio dividir um pouquinho do seu conhecimento com a nossa audiência. Inclusive nos bastidores aqui agora há pouco, né? Ela falou para todos pegarem papel e caneta que ela vai ser uma mentoria gratuita. Vários insights aqui. Vai ser um dia muito especial, um dia de muito conhecimento, um dia incrível. É com muito prazer que eu recebo hoje aqui Andressa Rico. Tudo bem, Andressa? Muito obrigada, tudo bem. Primeiro eu quero agradecer, é uma honra estar aqui, né? Finalmente nós conseguimos alinhar as agendas. E eu sempre digo assim, né? Quando a coisa é assim, porque vai sair muita coisa boa, né? Então eu quero muito agradecer esse espaço aqui, né? Para que a gente possa cada vez mais transbordar, né? Levar conhecimento para as pessoas, para que as pessoas possam acessar esse mundo, né? Da neurociência aplicada às vendas, aplicada à reprogramação mental, né? Para que essas pessoas possam ter performance, possam ser felizes e possam se libertar. Maravilha, Andressa. Vamos iniciar com uma curiosidade particular. Sim. Você usa um termo, né, na rede social que é alugar um triplex na cabeça do seu cliente. Exatamente. Você quer falar um pouquinho pra gente? Sim, sim. É exatamente isso, né? Porque, assim, a neurociência aplicada às vendas, aplicada a esse relacionamento, né? De quando a gente está prestando um serviço, de quando a gente está vendendo alguma coisa, de quando a gente tem uma marca, é você justamente conversar com o cérebro emocional do seu cliente. A maioria das empresas erra e tem dificuldade em vender, bater meta, por quê? Porque está conversando com o córtex pré-frontal o tempo todo. Razão, lógica, lógica, lógica. As pessoas não passam cartão, não assinam contratos com a lógica. Sempre é sistema límbico ativado. Então, quando a pessoa descobre como fazer isso, como ser uma Coca-Cola no mercado, ela literalmente aluga um triplex na cabeça da pessoa, porque ela vai falar com o emocional. Vai influenciar a amígdala cerebral, que é quem causa medo, alerta, e vai ativar o sistema límbico. E aí vai fazer com que o SRA dela, que fica aqui no nosso tronco cerebral, né, que é o sistema reticular ativador, não passe mais a filtrar a marca dela, não passe mais a filtrar o teu serviço. E aí a pessoa fala, vi valor aqui no Max. Então, ele é o cara que me passou confiança. Por quê? Você pegou no emocional ali da pessoa. Então, é por isso que você entra no inconsciente dela e não sai nunca mais. Então, é um triplex, né? Então, a venda não tem a ver com razão, é isso? Não tem a ver com razão. O fato de você realmente passar o cartão, naquele momento, você está com o seu sistema límbico ativado. Nunca é uma decisão lógica. Mas é claro que tem pessoas que são mais de exatas, por exemplo. Essas pessoas vão querer ver número, balancete, não sei o que, mas a decisão sempre é emocional. Nunca é com a amígdala trazendo os contras. Nunca é naquela coisa assim, mas isso e aquilo, não sei o que, não. Porque a pessoa acha que foi lógica. E as pessoas que elas são muito pragmáticas, elas vão falar, não, Andressa, mas é lógica. Não, mas eu tenho certeza. Não, porque eu analisei os dados, eu isso, eu aquilo. Ela acha. Os mais lógicos, né? Essas pessoas acham que decidiram com a razão, mas não é. Não é. E, na verdade, assim, isso são estudos neurocientíficos, não é achismo, não é tipo assim, eu, Andressa, acho que é isso. Não. É a neurociência que mostra. Tanto que se a pessoa tiver dentro daquela máquina de ressonância, a gente estiver olhando as áreas do cérebro ali que estão funcionando, as sinapses acontecendo, as descargas elétricas acontecendo, a sinapse, o neurotransmissor se comunicando com o corpo da pessoa, a gente vai ver quais são as áreas que estão ativadas. E nesse momento não é córtex pré-frontal, não é. Maravilha. A gente vai falar mais um pouquinho de neurociência, de venda, mas conta pra gente como surgiu isso na sua vida, como a neurociência entrou na sua vida, a partir de qual momento? Na verdade, assim, a neurociência surgiu na minha vida, na verdade, desde novinha. Mas, assim, ela começou a, de fato, ser o meu propósito depois de uma grande queda. Mas, voltando lá atrás, no novinha, o que eu queria era cocriar os meus sonhos, né? Quando eu era adolescente, eu comecei ali por Quem Somos Nós, Quem Mexeu no Meu Queijo, Deepak Chopra, que ele ensina uma série de questões sobre frequência, física quântica. Ali eu fiquei maravilhada. E aí veio o boom de Rhonda Byrne e O Segredo.
Nossa, eu fiquei louca com aquilo. Eu li o livro, eu vi o filme, e eu ficava, meu Deus, então a gente pode cocriar a nossa realidade. Nossa, eu fiquei maluca. A partir daquilo ali, na verdade, assim, aos 11 anos de idade, o meu primeiro contato profissional foi como atriz. Então, lá eu tirei meu DRT, eu era atriz de musicais. E o que acontecia na minha vida? Eu tinha que trabalhar com a emoção das pessoas. Então, o diretor chegava para mim, eu já muito novinha, ele chegava e falava assim, nesse momento eu preciso que você tenha a plateia na tua mão. Nesse momento eu preciso que eles riam, eu preciso que eles chorem. Trabalhar as emoções, né? Isso. Então, eu ficava o tempo todo pensando assim, bom, como as emoções funcionam? Por que as pessoas riem agora? O que eu tenho que fazer para as pessoas chorarem? Isso. Então, eu sempre fui ligada a esse tipo de coisa. E aí, depois que eu descobri sobre física quântica, eu falei assim, caramba, agora eu quero entender, como eu sempre fui uma pessoa da comunicação, falei, eu quero entender como é que as pessoas escolhem. Porque sempre trabalhei com vendas também, aos 18 anos eu fui gerente de uma loja que vendia Osklin e Quicksilver. Ali eu já tive aquele contato com essa venda high ticket, a primeira vez na minha vida. E eu comecei a fazer um script que eu nem sabia que as grandes marcas Louis Vuitton, Vivara utilizavam, né? Yves Saint Laurent, que é um script inconsciente em que você ativa os 5 sentidos do cliente ali na loja. Eu fiz aquilo instintivamente. E aí, sem estudo, sem conhecimento. Exatamente. E à medida em que eu fui avançando na comunicação, eu falei, caramba, peraí. Como é que o ser humano psicologicamente decide entre Pepsi e Coca-Cola? E por que decide Coca-Cola? Porque, né, a gente não precisa nem falar que a Coca-Cola é soberana. E por que a Coca-Cola é soberana? Porque ela trabalha o inconsciente o tempo todo. Então, desde lá de trás, eu vim já estudando sobre isso. Só que o ponto de virada para mim foi quando eu caí na lona. Foi quando realmente eu perdi tudo. Eu tive que fechar o meu negócio. Eu praticamente passei fome nessa Pandemia? época. Não, foi antes da pandemia Antes da ainda. pandemia. Foi ali... Eu tomei o calote, acho que foi 2016 ou 2017. Aí, depois daquilo, minha vida foi caindo igual um dominó. Aí, assim, nossa, foi terrível, porque, assim, eu tive que pagar a equipe, eu não recebi um centavo, era um trabalho gigante, era muito dinheiro. E dali eu fui decaindo, e mesmo com todo o conhecimento que eu já tinha de física quântica e mente humana, eu ainda não tinha tido aquele reset, aquele despertar, sabe? E aí, ali eu, de fato, caí. Eu lembro que eu vivia de vale alimentação, então eu tinha que calcular muito bem as porções que eu comia para dar até o final. Eu lembro que naquela época eu fiquei assim, uma vareta. Assim, eu lembro que eu tirava selfie, Max, eu olhava assim, eu não me sentia bem. Porque aqui tava encovado, sabe? Então, assim, eu fiquei muito magra nessa época. E aí, assim, frequência, né? Eu tava vibrando numa frequência emocional tão baixa que eu tive que voltar pra CLT. E eu caí num emprego em que a chefe gritava comigo todos os dias. Então, assim, meu emocional foi a zero. E aí eu tive que passar por tudo isso e querer me matar. Várias vezes pensar na minha morte, planejar e pensar, eu vou. Chegou esse ponto de tentar o suicídio? Chegou. Eu lembro que eu morava ali na Glória nessa época. Um cubículo, assim, um negócio que parecia uma casinha de boneca. E eu pensava, eu morava perto do mar, então eu pensava assim, cara, será que se eu me afogar dói menos? Eu pensava assim, de fato. Uma estratégia de sofrer menos, né? Sim. Interromper a vida e sofrendo menos. Sofrendo menos, porque meu medo era que doesse e tal. E aí eu ficava pensando, meu Deus, mas será? Mas o desespero era total. E eu lembro que eu falava, Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu não sei o que fazer, minha vida não faz sentido. Só que foram acontecendo coisas, sinais foram acontecendo e tudo apontava para a mesma coisa. Era como se Deus dissesse assim para mim, filha, tira esse dinheiro não, né? Esse conhecimento do bolso e coloca para funcionar. Você já tem a resposta dentro de você. Só que você não usa. Eu não usava. E aí eu lembro que nessa época, na verdade, um pouco antes, uns 4 anos antes de eu chegar nesse auge de realmente querer me matar, eu conheci a Elaine Eurives. E quando eu conheci a Elaine, eu já sabia de todo aquele conteúdo que ela dava. Só que faltava o start. Execução, né? Eu não tinha me identificado o suficiente para colocar em prática. E a Elaine, ela teve uma história, uma trajetória em que eu me identificava em muitos pontos com ela. Sabe aquela coisa do neurônio espelho? Que a gente se espelha na outra pessoa? Nós temos isso dentro do cérebro.
E eu comecei a ver a história dela, e quando eu cheguei no auge do sofrimento, eu olhei para a história dela e eu falei assim, gente, mas isso aconteceu com ela e comigo também. Aquilo aconteceu com ela e comigo também. E aí, o auge do que me fez virar a chave foi olhar para ela. Ela tinha 2 bebês pequenos e ela passou fome total. A ponto de, assim, ela ter 2 ovos, ela dá para as crianças e ela dormir com fome. E aí, eu olhei para a história dela e eu falei assim, caramba, se ela com 2 bebês conseguiu, por que eu sem filhos não vou conseguir? Por quê? Eu não sou um ET. Né? Se outro ser humano conseguiu, eu vou conseguir. E ali eu virei a chave com ela. Eu lembro que eu assistia inúmeras lives, eu mergulhei no mundo dela. E muitas das coisas que ela falava eu já tinha visto. Já há muitos anos eu já vi aquilo. Mas foi a partir dali que, de fato, eu comecei a reprogramar a minha mente com afinco. Ali eu criei vergonha na minha cara. E ali eu comecei a aplicar para a minha vida pessoal e para o meu negócio. E como a minha maior dor foi a financeira, meu negócio ruiu, eu encontrei um método. Ali eu virei e falei assim, então é assim que funciona. E ali eu já vinha estudando, na faculdade também estudei psicologia da educação, psicologia social, psicopatologia forense. Na época eu estudei com o presidente de medicina legal do país. E eu fui juntando tudo aquilo, eu falei, cara, aquilo que eu vi na faculdade, aquilo não sei o que eu vi com Deepak Chopra, Amit Goswami, Joe Dispenza, Joe Vitale, Dr. Quanto, eu fui juntando tudo. E com a Elaine foi o final ali da sacada. Hoje, assim, tem vários outros mentores, né? Atualmente, eu estudo muito o Elton Euler, outras pessoas que trabalham, né? Paulo Vieira também passou pela minha trajetória, enfim, são inúmeros. São vários, fora os internacionais, né? Tony Robbins, enfim, todos esses nomes que eu falei aqui, Greg Braden. Mas o ponto de virada foi esse. E aí eu transformei a minha dor num método, que é o método Oslo. Porque foi com esse método, foi juntando todas essas pecinhas, né? E com a grande ajuda que eu tive naquela virada com a Elaine, foi que eu realmente consegui reabrir a minha empresa, aí eu reergui o meu negócio. Napoleão Hill, inclusive, foi muito importante para mim nessa trajetória, porque ele me ajudou a mudar o modelo do meu negócio. Ele me ajudou a enxergar onde foi que eu errei. Quem pensa enriquece? Hábitos dos Milionários. Quem pensa enriquece também. O Bob Proctor também, que inclusive cita muito Napoleão Hill. Já li várias obras. Na verdade, do Napoleão Hill eu já li praticamente tudo, né? E toda nova edição que sai eu quero ler. Porque é sempre um novo download, né? Eu não acredito que eu sou PhD o suficiente para virar e falar assim, não precisa aprender mais nada. Pelo contrário. Por exemplo, o The Secret, né? Que eu falei. The Secret, o segredo? Meu primeiro contato foi mais ou menos ali aos 17 anos. Até hoje eu ainda compro livros da coleção Versões atualizadas. Porque eu sou outra Andressa. É outro download. É outro momento da minha história. Então, assim, eu leio de novo... A interpretação é totalmente diferente, né? Exatamente. Assim como a Bíblia, por exemplo. Quando eu era adolescente, eu lia o versículo e eu ficava assim... Gente, mas peraí. Mas como é que eu aplico isso na minha vida agora? Mas peraí, eu não entendia, né? À medida que eu fui estudando, os anos foram passando, as coisas foram acontecendo, e que eu fui juntando quebra-cabeça, fui juntando ciência, espiritualidade, fui juntando física quântica... Aí eu entendi. Hoje, por exemplo, a minha percepção da Bíblia é completamente diferente. Aliás, é física quântica pura e cocriação pura, né? A Bíblia, ela ensina pra gente a cocriar abundância. É impressionante. Eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho também Bob Proctor, né? Napoleão Hill, eu acredito que todo empreendedor, né, tem que ser... É um manual, né? É um manual do empreendedor, é impressionante. Napoleão Porque ele te ensina a fazer negócio. E eu lembro que no início, Andressa, eu tive um pouquinho de resistência quanto à cocriação, física quântica, né? Sim. Eu vim de um berço cristão e aí eu me dei essa oportunidade de ter acesso a esse novo estudo e aí eu entendi que cocriação, física quântica e a Bíblia, né? Essa parte, ele tem tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. E tem gente que ainda tem essa resistência, né? Eu costumo dizer assim, Jesus ensinou física quântica e o mundo não entendeu. Porque quando ele diz assim, uau, verdade. Vós sois capazes de fazer tudo que eu faço e muito mais, é a cocriação. Nós somos mesmo. Nós somos capazes de criar doenças a partir de todo esse sistema que é o nosso organismo e dos nossos pensamentos, da nossa frequência e da nossa emoção. E também somos capazes de curar.
A Bíblia fala muito que tudo aquilo que eu temo, o que eu temi, me sobreveio. É a cocriação, né? Exatamente, exatamente. Eu sempre digo assim, ó, para os empreendedores, né? Porque muitas vezes eu chego numa empresa e às vezes uma empresa enorme, gigante. E às vezes o time está totalmente desalinhado, não sabe qual é o propósito, se sente um apertador de parafuso, né? Tá ali vivendo a vida em preto e branco e saindo da cama para o quê? Pagar boletos. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, as pessoas, elas precisam ver sentido. Quando elas veem sentido, a frequência muda. Não tem como. É igual o que vocês falam, a ambiência muda a frequência. Então, a empresa, do início ao fim, ela precisa estar alinhada com tudo isso, porque senão a coisa não sai do lugar. E aquilo que você alimenta o dia inteiro, que são as microsensações. Não adianta nada eu virar e falar assim, porque 2026 vai ser um grande ano. 2026 eu vou fazer isso, aquilo, não sei o que, eu vou malhar, eu vou emagrecer, eu vou trocar de carro, eu vou aumentar meu faturamento em 3 vezes mais. Se você não vibra isso, não adianta. Então, se as suas microsensações o dia inteiro e o seu campo eletromagnético emite medo, falta, rejeição, abandono, escassez, pobreza, reclamação, apontando o dedo para o outro e julgando. E as pessoas confundem muito, né, com positivismo, né? Confunde. E qual é a diferença, qual é o segredo, Andressa? Porque tem muita gente que acredita que vai conseguir, até verbaliza, né? Sim. E usa os termos de forma positiva, mas no fundo, ela tem um medo, ela ainda sofre com aquela escassez, algo ainda incomoda ali, Exato. mas ela tenta. Qual é o segredo? Tem alguma dica que você possa dar para essa pessoa que eu quero co-criar, eu quero verbalizar o que de fato eu quero viver, mas no fundo, lá no interior, eu ainda tenho um medozinho, ainda tem alguma coisa que me trava. Existe um segredo para fazer essa virada? O que as pessoas precisam entender é o seguinte, a questão de só positivismo, de só ficar yes, eu vou conseguir, não sei o que, papapá, não funciona. Por quê? Porque você precisa entender qual é a raiz. Qual é a dependência emocional que você tem que estar te mantendo ali? Qual é o seu ganho secundário para você estar aonde você está? Existe, tá? Mesmo nas doenças, no desemprego, na crise, na falta, no desespero, existe um ganho secundário. Existe alguma coisa... O Elton fala muito, né? Fala muito sobre isso. Ele fala que a utilidade, né? Na neurociência a gente fala muito que é ganho secundário, né? Na psicanálise também. Então, o que é? Qual está sendo a utilidade para você estar ali? Porque se você não entende qual é a raiz, você precisa... E o teu inconsciente sempre sabe, tá, gente? Anotem isso aí. O inconsciente sempre sabe. Então, às vezes, você vira e fala assim, meu Deus, mas peraí, eu não sei o que está me travando. O seu inconsciente sabe. Ele sempre sabe. Então, o que precisa? Você precisa reprogramar essa mente. Porque você veio sujando. A gente começa a formar ali o nosso sistema de crenças desde que nós somos um embriãozinho na barriga da nossa mãe. Então, desde ali, o feto absorve todas as emoções da mãe, todas as informações, tudo aquilo que aquela mãe sente e também aquilo que esse feto ouve. Então, se esse feto ouve brigas, que é difícil ganhar dinheiro, desespero, falta, dor, isso é o que está formando aquele bebê. Na infância, o que foi ouvido? O que aconteceu nessa infância? Teve abuso? Teve bullying? O que essa criança cresceu ouvindo? Ah, menino, você não faz nada direito, você é incompetente, preguiçosa. Esses dias eu até vi uma mãe falando para a filha assim, porque agora eu quero que você tire um 0 bem grande mesmo. Totalmente errado isso. Por quê? Porque ela está criando algo na vida daquela criança que vai se tornar uma adulta e aquela frase que ela disse vai ressoar. Vai ressoar nos negócios, na vida profissional, na vida amorosa. Tem que entender, nessa infância, teve pai ausente ou teve pai presente? E nessas duas situações, o que aconteceu? O que criou? Quais são as feridas dessa criança ferida? Como é que foi mãe? Mãe acolheu? Não acolheu? Como é que foi? Tudo isso reflete em todas as áreas da nossa vida. É aí que está a raiz. Nas nossas feridas emocionais. Na nossa criança ferida. A maioria das pessoas não acolhe a própria criança. Virou adulto, engole o choro e vai embora. E não é bem assim. Então, essa questão do positivismo
funciona a partir do momento em que você atrela isso a uma reprogramação mental. É mudar a polaridade das emoções. Então, de nada adianta eu querer encher, por exemplo, se essa caneca estiver transbordando, tá transbordando. Como é que eu vou colocar mais água se está transbordando? Não tem como. Como é que eu vou colocar positivo aqui se está transbordando negativo? Então, precisa limpar esse lixo. E aí é a hora que a gente reprograma. Por isso que a gente faz reprogramação mental. É por isso que, por exemplo, eu entro dentro de um time de uma empresa, eu vou lá e reprogramo. Eu tiro aquele desânimo, aquela falta de sentido, aquela falta de propósito. Mostro onde é que está a raiz, a gente tira aquilo do caminho e aí sim a gente vem com o propósito, sentido e tudo mais. Então precisa fazer essa mudança, a gente chama de mudança da polaridade das emoções. Entendeu? Para a pessoa uma conseguir. Reprogramação. Né? Então, essas memórias, elas não podem ser deletadas, elas são reprogramadas. Elas são ressignificadas. Ressignificadas. Por exemplo, é errado a gente dizer que não tem como reescrever o passado. Tem sim. De forma inconsciente, tem. Você ressignifica aquilo. Você entende o que foi que aconteceu lá atrás e aí você muda o teu prisma em relação àquilo, o seu sentimento em relação àquilo. Você vai lá e cura aquela ferida. O sentido que você dá àquele fato. Exatamente. E outra coisa muito importante é entender nas suas relações, né? O Elton sempre fala muito isso. Toda espera nos resultados esconde... toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Então, quer dizer... E aí, quais são suas dependências emocionais? Porque tem gente que vira e fala assim, não vou fazer intercâmbio porque eu não posso deixar minha mãe sozinha. Eu não posso sair de casa porque meu pai está doente. Eu não posso... Tem várias questões ali que não, a pessoa está vivendo a vida de outra pessoa. Aí fica na luta e fuga da mente. E nunca assume a própria responsabilidade. Por exemplo, nós estamos vivendo a era das pessoas que são pai de pet, pai de planta, não quer casar, porque assumir compromisso é um negócio. Meu Deus do céu. Para essas pessoas é o fim do mundo. Não é só porque a sociedade está moderna, é porque eu faço o que eu quiser, eu sou livre. Livre. Não é isso. O medo de se comprometer e de assumir uma responsabilidade é tão grande que não, eu não vou ser mãe, eu não vou ser pai de jeito nenhum. E é incrível, né? Eu sempre digo o seguinte, tem um ditado lá de Portugal, aprendi isso com a minha cunhada que é portuguesa. O filho sempre vem com pão debaixo do braço. Eu sempre digo isso para os meus amigos que vão ser pais, né? E que estão meio com medo. Ai, meu Deus, vamos ser pais, não estávamos esperando, não foi programado. Eu sempre falo, confia. O filho sempre vem com o pão debaixo do braço. E é impressionante, né? As famílias que têm filhos e que os pais não ficam ali esperando o milagre cair no sofá num domingo à tarde, prosperam. Porque tem algo que precisa ser feito. As pessoas, elas querem progresso sem processo. Uau! Não existe. Progresso sem processo. Progresso sem processo. Quem quer, Max, de verdade? Quem quer passar pelos transtornos da mudança? Eu faço essa pergunta direto dentro das empresas. Eu pergunto, dói, né? Quem quer mudança? Aí todo mundo, levanta o braço. E quem quer mudar? Poucos levantam o braço nessa hora. Existe um abismo, né? Uma diferença entre um e outro. Não tem como ter mudança se você não mudar. E mudança dói, é desconfortável. Você tem que sair do lugar quentinho onde você estava. Mas é igual a plaquinha de obra do governo. Os transtornos passam, os benefícios ficam ali, ó. Olha que maravilha. Só que não existe progresso sem processo. E as pessoas querem ir direto lá no resultado final. Não tem como. Não tem como ir para o resultado final. Então, tem algo que precisa ser feito. Você está entendendo? É onde a Andressa entra nesse rolê, né? Exatamente, exatamente. Eu pego essas pessoas pela mão e eu indico o caminho. Porque os empresários hoje, eles estão muito, assim, perdidos e os times também. Então, assim, às vezes o cara me chega com uma olheira, ele chega mal, ele chega amassado. Porque, assim, as pessoas olham a pessoa ali rica, indo pra Disney 2, 3 vezes por ano e pensam, pra ele é fácil, ele é rico. Mas não sabe. Os bastidores, né? As noites mal dormidas, o que ele teve que fazer e deixar de fazer para estar ali. Não é bem assim. Esses dias, inclusive, eu vi um negócio que eu fiquei pensando assim, meu Deus, como as pessoas estão despreparadas emocionalmente e como elas são movidas pela inveja no sentido de que, tipo assim, quando eu julgo o outro, eu estou falando sobre mim, não é sobre o outro. Tudo que incomoda no outro está em mim. Um problema meu mal resolvido, né? Leva para casa que o filho é teu.
Então, as pessoas... essa semana eu vi um cara falando assim, bilionários não deveriam existir. Uau. Que buraco ele tem dentro dele, né? Bilionários não deveriam existir. A culpa da desigualdade, de tudo que acontece, não é do bilionário. O bilionário, ele teve o caminho dele para chegar até ali. Até porque, e as pessoas falam assim, mas a maioria é de berço, não sei o quê. Negativo. Negativo. Durante a pandemia, nós mais que dobramos o número de milionários no país. Agora me expliquem, essas pessoas que julgam os milionários e os bilionários, como isso foi possível? Pessoas que viram a oportunidade na pandemia. Se enriqueceram em cima do sofrimento alheio. Não. Muitas pessoas criaram empresas e projetos que ajudaram muito as pessoas, inclusive em questão de saúde mental, nesse período. E nada mais justo que fiquem milionários, ué. Enquanto uns choram... outros vendem lenços, né? Exatamente. É encontrar uma solução para um problema, né? A cura para uma dor. E tem que ser monetizado por isso, tá tudo bem. Exato. E muito bem remunerado, né? E a raiva dessas pessoas que falam, milionários, bilionários não deveriam existir, é a dor delas. É porque elas não conseguem realizar. É porque elas nunca vão conseguir alcançar aquilo ali, porque não estão dispostas a pagar o preço. Existe um preço a se pagar. Só que eu sempre pergunto assim, o que é mais caro? Continuar aí onde você está? Ou pagar o preço e ser livre? Né? Pagar o preço e transbordar na vida de outras pessoas. Porque, veja bem, o que a gente mais tem hoje em dia são pessoas que enriqueceram e que estão transbordando na vida de outras pessoas. Que estão levando conhecimento, libertação, reprogramando a mente dessas pessoas. A própria Elaine, meu Deus, ela saiu do menos quase 1 milhão na conta. Ela tinha uma dívida de quase 1 milhão. E hoje, olha o que ela faz. Eu também, eu tinha uma dívida gigantesca, chegou a quase meio milhão. Nossa. E aí? Olha o que eu faço hoje. A minha dor virou solução para um monte de gente, não só para mim. E isso é que é o bonito da coisa. Eu costumo dizer que normalmente a nossa maior dor, o nosso maior sofrimento está ligado ao nosso propósito, né? A missão. Exatamente, a nossa missão, né? É aquela batalha que nós vencemos, que nós vamos usar para transbordar na vida do outro, né? Isso. A gente vai ganhar voz, vai ganhar autoridade. Eu passei, eu venci, eu consegui, eu sei o caminho. Me dá aqui tua mão. Por aqui vai doer menos, por aqui tem menos buraco, por aqui tem menos quebra-mola. Eu sei o caminho. E é o trabalho do mentor, né, Andressa? É o que você faz hoje. Isso, exatamente. Isso é muito especial. Porque é como se Deus fizesse assim, olha, você vai ter que passar por essa lamúria aqui, mas é porque você precisa saber onde é a saída. Porque, se eu não souber, se eu não tiver passado por aquilo, se eu não tiver sentido na pele, como é que eu vou indicar a saída para outras pessoas? Então, assim, eu acho que é meio que, sabe, é uma corrente do bem imparável isso, assim, sabe? Normalmente, a nossa missão, ela tá muito ligada a uma grande dor nossa ou ao que nos incomoda, né? Uma vez eu falei com a minha esposa o seguinte, tinha uma amiga nossa, né, na época, que reclamava de tudo. Pô, tá vendo aquilo ali? Tá mal feito, tá não sei o que e tal. E eu sempre falava, é porque ali é o teu processo. Vai lá, coloca a mão e faz, porque aquilo ali é pra você, tá te esperando. O que te incomoda é o que você tá preparado para fazer. Vai lá e cuida. Tal setor tá desorganizado, tá... Sim, tá desorganizado porque é pra você. Vai lá, a missão é tua, cuida. Aquilo que te incomoda é onde você tem que atuar, onde você tem que trabalhar, né? Exatamente. E na verdade, assim, as pessoas não enxergam que no problema está a solução. Sempre, sempre. E assim, problema é muito bom. Se torne um resolvedor de problemas e veja como você vai prosperar. Porque assim, é igual o Elton fala, tem a pré-queda e tem a queda. Você não precisa ter a queda. Pré-queda é maravilhoso. É normalmente quando uma coisa desanda, algo dá errado, você toma aquele susto, você fala assim, ai meu Deus, peraí. Recalcular a rota. Isso. Só que esse momento, ele é um momento mestre, em que você pode saltar. É ele que te permite saltar. Se não existisse problema, você não ia saltar, gente. Todo mundo ia ficar o tempo todo num platô.
Os problemas, eles aparecem justamente pra gente saltar. Ou, se você não tem preparo emocional, se você fica ali no nível do problema e você não olha de cima, você Se cai. afundar de vez, né? Exatamente. Então, eu sempre falo, cara, entenda, todo problema vem junto com a solução. Então, para de estar no nível do problema. Esse é o problema das pessoas. Elas estão no nível do problema. Ai, desespero, esse descabele. Ai, meu Deus, eu não sei o que fazer. Olha de cima. Sai da ilha e enxerga a ilha. Exato. E outra coisa, o que eu preciso aprender? Qual a lição que isso aqui está trazendo na minha vida? Para eu aprender logo, lição dada, lição aprendida e virar essa página. E a física quântica, ela diz muito sobre isso, né, Andressa? Porque se você não aprende a lição, aquilo ali retorna e retorna com mais força, né? Retorna porque são padrões, né? A gente tem padrão repete, de comportamento. Né? Sim, sim. É um ciclo. É um ciclo. É padrão de comportamento. É por isso que precisa reprogramar. Porque, assim, a gente repete padrões. Se você olhar para a tua vida, sempre se repete o ciclo. São sempre os mesmos acontecimentos, as mesmas coisas acontecendo. Sempre o mesmo teto de ganho. Então, essa é uma outra coisa que, por exemplo, eu sempre vou para dentro das empresas para resolver. Porque como é que a empresa vai bater meta se o time tem um teto de ganho? Tem um limite. Tem um limite emocional ali dentro daquelas pessoas. Não adianta só falar, eu vou dar spin selling, eu vou dar CRM para vocês, o melhor. Eu vou trazer aqui um especialista em vendas XYZ. Não é só ensinar a vender. É mentalidade, né? É mentalidade, é emocional. É a permissão. Até onde eles podem ir. Não é que eles não conseguem. É até onde eles podem. O merecimento? E merecimento, tem várias coisas, ó. No meu caso, por exemplo, eu não tive pai presente. E eu sempre fui aquela pessoa, assim, como eu me sentia abandonada e rejeitada pelo meu pai, eu sempre fui aquela pessoa que eu precisava entregar pra caramba. E o salário, aceita? Recebia pouco. Só que eu me sentia extremamente amada. Então eu lembro que quando eu chegava numa empresa... Compensava o salário? Nossa, emocionalmente, horrores. Eu vivi um perrengue. Essa parte emocional do dinheiro era terrível. Por um elogio, por um tapinha nas costas, por uma plaquinha na empresa, né? Uma fotinha igual a do McDonald's, era tudo. Eu me sentia extremamente amada com uma coisa dessas. Mas, assim, o emocional do dinheiro estava sempre em frangalhos. Mas, olha aqui, ó, o ganho secundário que eu falei pra vocês. Esse exemplo é ótimo. Ó, meu emocional estava em frangalhos por conta do dinheiro. Mas compensava estar ali. Porque o tapinha nas costas. O afeto. A foto. O reconhecimento. Entendeu? E ali eu me mantive por anos. Eu já era uma profissional gigante, mas eu sempre me apequenava para caber nos lugares para as pessoas me amarem. Por quê? Porque eu acreditava que eu era rejeitada, abandonada, não merecia. Chegou ao ponto de uma vez, numa entrevista, olha só. Numa entrevista, não. Eu já estava trabalhando com essa pessoa. A pessoa veio e falou assim pra mim. Era um trabalho de copywriter na época, copywriter estrategista, e a pessoa veio e falou assim pra mim. Andressa, você já leu o Great Leads? Não, porque esse livro não sei o que, papapá, e aí vai te ajudar a melhorar nisso. Eu era tão assim, tipo, precisa agradar, tão desesperada, que eu falei assim, não, acho que eu nunca li esse livro. Nossa, eu já li esse livro. Nossa, não sei. Eu passava de bobinha. Eu já tinha um vasto conhecimento, uma vasta experiência, mas eu parecia uma principiante. E aí a pessoa virou e falou assim, nossa... Pelo fato de não querer desagradar a pessoa. Né? Exato, o medo pavoroso de desagradar e perder o amor daquela pessoa. Aí a pessoa virou e falou assim pra mim, eu vou te passar o livro, Great Leads. Quando eu olhei pro livro, eu... não acredito, gente. Eu li esse livro mais de uma vez na faculdade e fiz prova oral sobre ele. Oi? Eu já tinha aquele conhecimento há anos. E assim, de fato, a minha carga de escrita era só você olhar. Você via que eu já tinha lido Great Leads. Mas olha isso. Eu entreguei uma postura totalmente insegura e de principiante, sendo que eu já era uma gigante. E eu tinha vergonha de falar isso aqui, ó. Querendo ser amada. Eu tinha vergonha de falar que eu era uma gigante. Tanto que, hoje em dia, depois do meu salto, pessoas se afastaram de mim e me acham super arrogante. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Sabe por quê, Max? Eu preciso bater no peito e honrar aquilo que eu faço. Eu preciso segurar a onda. Ué, imagina se eu subir num palco para dar uma palestra ou se eu encarar 1000 funcionários da Sicredi e subir pequenininha no palco. Ué, ninguém vai acreditar em mim? Eles vão olhar para mim, que líder é essa? O que essa mulher veio ensinar aqui? E outra,
Eu trato com líderes todo santo dia. Então, peraí, se eu não me posicionar... Ser engolida, atropelada, exato, né? Exato. E essa realmente é quem eu sou. Eu preciso assumir isso. Esse é o problema da maioria das pessoas. Elas não assumem quem elas são. Por quê? Porque nós fomos ensinados que o bonito é ser humilde. O bonito é você se apequenar. O bonito é você falar, não, dinheiro não é tudo. Nós sabemos que não é tudo, mas é bem importante. Ninguém vive sem dinheiro nesse planeta, não, gente. Eu, por exemplo, hoje eu encho a boca para falar, eu amo dinheiro. Amo. Mas isso não quer dizer que eu perdi meus valores. Isso não quer dizer que eu não sou mais uma pessoa honesta. Misturam muitas coisas, né, Andressa? Eu falo muito com os meus mentorados que dinheiro e humildade não tem nada a ver, nem caminham juntos. Confundiram tudo, misturaram tudo. Eu conheço pessoas totalmente sem recurso, desprovidas de capital e que são um poço de arrogância. Eu conheço pessoas milionárias que, se puderem, te carregam no colo. Então, deturbaram muito, né? Fizeram uma comparação que não existe. Dinheiro não tem nada a ver com humildade. Nada a ver, nada a ver. E também não tem a ver com desvio de caráter. Infelizmente, as pessoas, assim... É o julgamento, né? É aquilo que eu falei. Quando você sente inveja de alguém, observa em você. Aquilo está em você, não é o outro. Então, assim, porque fulano virou outra pessoa depois que enriqueceu. De alguma forma, tenta diminuir, né? É isso aí. Eu vim de uma comunidade, de uma periferia, e assim, eu ainda tenho muito acesso lá, né? Tenho muitos amigos, é claro que o convívio é diferente, né? Sim. Então, assim, muita gente me respeita, graças a Deus, mas sempre tem aqueles que falam, caramba, mudou. E quando chega esses feedback para mim, eu me posiciono exatamente dessa forma, graças a Deus. O problema seria se você falasse, caramba, é o mesmo Max de 10 anos atrás. Exatamente. Então a vida é sobre evoluir, né? Se eu não cresci, se eu não me desenvolvi, se eu não evoluí, aí tá um problema. Agora, se hoje eu me tornei uma pessoa diferente, tá tudo bem. Isso é vida. Isso é o ciclo natural. Isso. E é isso que Deus espera de nós, né? Nós estamos aqui para evoluir. Ele espera que nós sejamos abundantes, que nós cresçamos, que nós evoluamos. A gente não tá aqui... Gente, imagina... A Terra não seria como é se não fosse pra gente evoluir. Isso não faz sentido. É só olhar pra natureza. Tudo na natureza evolui. Tudo. A lagarta vira borboleta. Sim, sim. E olha que interessante, né? A lagarta é um ser rastejante. Ela vai pro casulo e ela muda completamente. Se ela continuasse a ser lagarta, ela jamais voaria. Viveria rastejando. Exato, exato. Então, quer dizer, a gente não vê outra lagarta apontando e falando, olha lá, ela voando. Era uma lagarta até outro dia. Então, assim, se a gente olhar para a natureza, a gente vê o quanto o ser humano, nesse ponto, é falho, né? Julgamento o tempo todo, julgamento, julgamento. Mas por que você está julgando? Porque existe um buraco, uma dor dentro de você gigantesca que não te deixa aceitar que o outro prosperou. E aí você fica no teu desespero, na tua inveja, olhando e falando, eu também queria. Isso dói em você. Entende? Então, assim, é isso que acontece com as pessoas, né? Infelizmente, se eu não posso ter, você também não pode. É aquela velha história. Eu não quero o seu mal. Eu só não quero você melhor do que eu. Melhor que eu, né? Eu costumo dizer muito também, Andressa, que a gente não se torna aquilo que a gente não honra, aquilo que a gente não edifica, aquilo que a gente critica, a gente jamais vai se tornar, né? Exatamente. Então, as pessoas que têm o hábito de criticar o rico, de criticar quem faz dinheiro, de criticar quem prosperou na vida, ele está dando um passo para trás. Porque a gente não se torna aquilo que a gente critica. A gente tem que exaltar aquilo que a gente quer se tornar. Se eu quero ser um milionário, eu tenho que exaltar a vida dele, eu tenho que elogiá-lo, eu tenho que vibrar nessa frequência de estar reverenciando aquilo que um dia eu quero me tornar. Sim, e assim, isso é científico em nível corporal, tá? Porque assim, tudo aquilo que você critica, o seu cérebro e a sua mente entende assim, opa, peraí, aquilo jamais pode acontecer com a gente. Então, quando eu viro e falo assim, que absurdo fulano pagar 12 mil reais num iPhone só porque é o último da moda. Quando eu digo isso, eu tô dizendo assim pro meu cérebro e pra minha mente, olha, pelo amor de Deus, não deixa vir 12 mil reais na minha mão, não. Aquilo ali é perigoso, me afasta daquilo ali, né? Porque não é o iPhone o problema.
O problema é que você não quer ter acesso a esse tipo de valor, a todas essas coisas, para não se tornar aquela pessoa que você diz que é fútil. Então, lembra que eu falei do SRA, o sistema reticular ativador que está aqui no nosso tronco cerebral? Ele vai filtrar. Ele vai filtrar e você não vai ver as oportunidades. Então, vai vir aquela oportunidade de emprego bacana que você ia ganhar 3 vezes mais, não vai vir para você, vai passar aqui, ó. E vai para o teu coleguinha do lado. E você fala, meu Deus, mas peraí, Não, mas eu sou melhor do que ele, eu estudo mais do que ele. É por isso que tem pessoas que são brilhantes e não saem do lugar. Porque o SRA, ó, tá filtrando tudo aquilo que ela não quer para si. Mas eu quero ficar rico. Tem certeza? Tem certeza? O que você sente sobre isso? E fica aquele eterno questionamento, né? Caramba, eu fiz, eu sou melhor, eu me julgo melhor, na verdade, né? Eu tenho mais conteúdo, eu tenho mais conhecimento, e porque ele chega e eu não chego. Exatamente. Exatamente. É aí que tá o fio da meada. Mas as pessoas não têm consciência disso. Não têm. Elas só sabem assim. Caramba, eu me esforço e não consigo. Eu tento e não consigo. E, na verdade, está todo esse lixo emocional rodando aqui. E aí volta lá para o início da nossa conversa. É tudo sobre reprogramação, né? Tudo sobre reprogramação. E como é que é o trabalho da Andressa hoje para fazer esse trabalho de reprogramação, né? Conta pra gente um pouquinho como é que é. Bom, hoje o carro-chefe do Grupo Rico Neuromarketing, que é a minha empresa, são os treinamentos e as palestras. Eu estou muito focada e muito forte nisso, porque, assim, de fato, deu uma explosão. A gente está até com uma expansão internacional. Então, assim, a gente já tem clientes lá fora que usufruem do Grupo Rico Neuromarketing, não só nessa parte de reprogramação mental e de neuromarketing, mas também do neuromarketing voltado para audiovisual, SEO, copy, estratégia de lançamento, etc. Então, a gente tem clientes hoje em 5 continentes no mundo. E agora a gente está levando os treinamentos e as palestras para Dubai, Portugal, Nova York e Miami. Então, assim, maravilha. Até porque lá fora, impressionante como tá carente desse conteúdo, assim. E da forma como eu entrego, no método que eu entrego, não tem. Então, assim, porque eu fiz uma junção muito legal, né, dessa parte de ciência, de como conquistar esse triplex na cabeça do cliente e de como trabalhar esse emocional. Então, assim, a fórmula que eu consegui achar, a gente não vê nem aqui nem lá fora. Mas, assim, o carro-chefe hoje o treinamento, ele é feito para empresas. Então, e assim, não... Grupo. Isso. E não interessa onde é que é a empresa. Pode ser fora do país, pode ser no norte do país, pode ser no nordeste, pode ser no sudeste, enfim, para mim não interessa. Eu vou até o ambiente do meu cliente, por quê? Por causa do neurônio espelho, tá? Porque a gente reflete ambiência. Então, por exemplo, principalmente se puder ser dentro da empresa do cliente, tem muitos clientes que têm auditório dentro da própria empresa e tal. É legal por quê? Porque eu deixo ali uma série de memórias afetivas relacionadas ao treinamento. No local, no ambiente. Isso, propositalmente. Então, assim, é muito legal porque eu vou até lá. E aí, como é que funciona esse treinamento? É um treinamento de 2 dias, tá? Então, primeiro, o que eu faço? Eu converso ali com o líder ou com o diretor e ele me traz quais são as dores e desejos dele ali naquele momento. Então, eu radiografo o que está acontecendo com ele. Eu tenho o meu método, o que eu faço? Eu não vou encaixar todos os meus clientes num treinamento só. Isso não existe, né? Que é o que a minha concorrência faz muito. Não tem como. É igual, por exemplo, eu querer encaixar um gelo em formato de estrela numa forma em quadrado. Porque, assim, cada empresa está num momento diferente. Então, por isso que eu radiografo. Da individualidade, né? Isso. Aí eu adapto o meu método... A necessidade. Isso, para a empresa. Ali eu crio o cronograma do treinamento, baseado em tudo que ele contou para mim. Então, eu vou direto ao ponto. Quando eu mostro o cronograma para o cliente, ele fica maluco. Ele fala assim, meu Deus, minha empresa está aqui. E aí eu mostro o problema e eu mostro a solução, como é que a gente vai trabalhar isso no treinamento. O primeiro dia é um dia que eu dou um sacode no time, eu faço toda uma reprogramação mental com eles, já identificado ali quais são os bloqueios. É muito transformador, muita gente chora, muita gente... Nossa, eles ficam assim loucos, é aquela coisa assim, um sangue no olho, sabe? E o diretor, ele fica maluco, porque ele olha para aquilo e ele fala assim, meu Deus, há quanto tempo eu não vejo a minha equipe assim? Porque, assim, eu tô mexendo com o emocional, tô indo lá no inconsciente do cara, não tem como ele não reagir. E no segundo dia eu entrego, de fato, a ferramenta de neuromarketing. Aí eu ensino a vender, você conquistando o inconsciente do cliente, que é o que Coca-Cola faz, Nike faz, Tiffany faz. Inclusive, já trabalhei dentro da Coca-Cola, né? Então, eu sei do que eu tô falando.
eu entrego todos esses segredos do inconsciente para esse time aplicar. Então, basicamente é isso. Dá para fazer para o time comercial, time de vendas. Às vezes eles querem que a gente faça até para o time que não é do comercial, para que todo administrativo. mundo... Isso. Para que todo mundo fique nessa mesma emoção. Mesma energia, né? E a gente faz também para diretores, a diretoria. Porque às vezes o diretor chega e fala, Andressa, então, o problema é que está começando de cima para baixo. Eu sinto que a gente está desalinhada e a gente precisa. O que você pode fazer por nós nesse sentido? Aí é claro que vai ser diferente do que seria o treinamento do time. As palestras, eu palestro no país todo. Então, assim, eu vou para eventos, eu vou também para eventos específicos. Por exemplo, um evento da Associação de Cirurgia Plástica, OAB, coisas assim. Por quê? Porque todas essas pessoas precisam vender, precisam se posicionar, precisam entender sobre esse inconsciente também. O neuromarketing está em tudo, né? Exatamente. Então, assim, as minhas palestras, eu tenho palestras desde o tema, realmente, de conquistar esse triplex na cabeça do cliente, como, de fato, você conseguir criar essa experiência sensorial, ativar esses 5 sentidos do cliente. E também a parte de time, de reprogramação mental, dessa cultura empresarial, cultura de bater meta. Tem uma palestra minha que é interessantíssima também. Eu ensino como usar o poder da mente para bater qualquer meta. Então, assim, como é que faz isso? Como é que você usa esse dispositivo que está aqui dentro e que está aqui para você conseguir não só bater a meta, mas a super meta? Então, essa palestra é muito legal também. E, além disso, tem o meu trabalho como estrategista, né? Hoje eu até falo, né? Hoje eu sou uma estrategista internacional em neuromarketing. Então, já aconteceu várias vezes. Eu já trabalhei para inúmeros grandes players do mercado. Na parte de lançamento também, lançamento digital. E justamente fazendo essa coisa do conquistar o emocional e tal. Porque, nossa, um lançamento que tem neuromarketing, ele atinge resultados. A emoção que passa o cartão. A emoção que passa o cartão. Nossa, essa frase é boa. A emoção que passa o cartão. Como ativar a emoção que passa o cartão? Boa, hein, gente? Essa headline é boa, hein? Já vou usar essa headline. Boa. Criamos aqui agora, né? E individualmente, uma pessoa no particular, sim. Como é que você trata essa questão? Bom, então... Ou não atende mais? Desculpa. Não, então, eu tenho uma coisa que chama Media Training, que assim, eu até tenho pensado em mudar o nome disso, porque não tem tanto o nome da reprogramação mental, mas são sessões de destrave comigo, tá? Então, a pessoa, ela tem ali um particular comigo e ela fecha um pacote de sessões e eu atendo essa pessoa uma sessão por semana em que a gente reprograma ali a mente dela. Então, normalmente, como eu sou focada em profissional e dinheiro, a pessoa vem procurar isso, mas é claro que ela cura outras feridas, né? Ela acaba curando coisas que aconteceram na infância, criança ferida, às vezes emagrece, às vezes arruma um grande amor no meio do processo, sabe? Porque quando você está curando todas essas coisas, tudo está interligado, né? Quem você é como profissional é quem você é como pessoa também, assim, não tem como desconectar uma coisa da outra, né? É identidade isso. Então, enfim, existe esse modelo também. Eu tenho mentorias também, elas não estão abertas nesse momento, mas eu tenho 2 mentorias, uma em grupo e uma individual. Não estão abertas? Não estão abertas nesse momento. Mas, assim, a individual eu até consigo abrir vaga aqui e ali, porque às vezes... né? Sim, consigo. Eu digo assim, não estão abertas assim, eu não estou fazendo lançamento de mentoria nesse momento, né? Porque, assim, normalmente no digital a gente faz isso, né? A gente faz ali o CPL, etc., e depois lança aquele produto, né? Nesse momento eu não estou fazendo isso. Claro que a individual eu até consigo admitir pessoas, porque eu não dependo de um grupo ali. Já em grupo, aí realmente eu tenho que fazer um lançamento, eu tenho que ver ali quem são as pessoas. A gente sempre faz também uma seleção, né? Vamos dizer assim, porque a minha mentoria, de fato, ela é high ticket. Então, assim, precisa ser uma pessoa que tem o comprometimento e o propósito para fazer. Não porque, assim, normalmente a pessoa que sai comprando um monte de cursos e vai fazendo um monte de mentorias, ela não está comprometida. Normalmente é aquela pessoa que compra e não faz as aulas. Ou que até vai nos encontros, porque mentoria individual você tem que ir no encontro, né? Mas, assim, não aplica. Aí não faz efeito, não adianta. Não faz. Aí compromete o trabalho do mentor. Exatamente. É claro que, assim, a reprogramação mental, ela é muito forte. Não tem como você desver aquilo que você viu. E, assim, como eu atinjo em nível inconsciente,
eu mexo muito com aquela pessoa. É muito difícil a pessoa que fica resistente. Mas é claro que, assim, tem aquelas pessoas que elas estão jogando contra elas, né? E elas, de fato, não querem sair do lugar. Porque, às vezes, a dependência emocional que ela tem contra a pessoa é tão grande que ela prefere ficar estar naquela ali. posição, né? Sim, mas a reprogramação mental, ela tem um poder muito grande. Assim, até hoje eu não tive nenhum case, graças a Deus, em que a pessoa chegasse para mim e falasse assim, não tive resultado. Não sei o quê. Por exemplo, o próprio protocolo Trabalho Próspero, que é meu produto de entrada, ele está até com vagas abertas agora. Que é um produto bem mais popular, que eu faço assim, para que pessoas que não têm condições de pagar meu treinamento, não têm condições de realmente ter esse acesso exclusivo, possam também reprogramar. E ele é um protocolo que, como eu fiz para mim, ele é muito poderoso. Então, assim, eu fiz num momento que eu estava precisando subir alguns degraus. Eu falei, caramba, isso daqui é muito bom, eu preciso mostrar isso aqui pro mundo. E aí eu resolvi fazer isso como um produto de entrada para dar acesso. Dá acesso, né? E mesmo esse eu nunca tive uma devolução. Graças a Deus, assim. Ele realmente dá muito resultado, assim. Pelo contrário, eu só tenho depoimentos bons, né? Então, assim, até hoje, nunca tive. Que incrível, né? Não me lembro aqui de nenhum depoimento. Tava aqui tentando puxar na memória, mas, assim, não teve um depoimento que a pessoa chegasse e falasse assim, Andressa, ficou aquém. Porque hoje eu consegui canalizar aquela energia que eu tinha. Lembra que eu te falei que eu entregava pra caramba? Mas, né, eu recebia muito pouco. Hoje eu consegui canalizar isso, esse hiperfoco, de uma forma positiva. Então, assim, quando eu vou entregar o meu treinamento, quando eu vou fazer as coisas para as pessoas, eu entrego muito. Tanto que quando eu vou dar aula gratuita, a aula que eu dei no YouTube essa semana mesmo, eu pensei assim, não, a aula começava às 7h30, né? Eu pensei assim, não, até 9 horas eu já terminei. 10h30 eu terminei. Por quê? Entrega, né? Entrega, não tem como. E ali eu vou emendando uma coisa na outra, eu vou falando, e eu lembro de uma coisa importante para falar e outra. E eu não tenho medo de entregar no gratuito. Para mim não tem isso. Até porque, assim, por mais que eu fale ali 3 horas, não é a mesma coisa de fazer um treinamento inteiro comigo. Não dá nem para comparar, mas assim, eu ainda entrego muito. Então, assim, não tem como o cliente falar o contrário. Normalmente é sempre assim, Andressa, prometeu tudo e entregou o dobro, assim, não faltou nada, sabe? Então, e nesse ponto é tão bom, porque como eu trabalho com transformação, e essa é a parte que meu olho brilha, né? Como eu trabalho com transformação, eu vejo os olhinhos ali, sabe, brilhando, as pessoas até com uma postura diferente, aquele diretor respirando aliviado, o feedback depois vindo, as pessoas empolgadas, porque a gente cria uma tribo ali naquele time, sabe? E ninguém larga a mão de ninguém. Porque, assim, quando você se compromete só com você, normalmente você falha. É igual a academia, né? Que muitas pessoas pagam e faltam um ano inteiro. Mas quando você está com o time, que está todo mundo de mão dada, que foi um compromisso assinado a várias mãos, você morre de vergonha de deixar o outro na mão. Então, aquilo se fortalece. E a tribo vai ficando forte, vai ficando forte. A hora que você vê, você vai se estufando. Aí, de repente, você fala, meu Deus, eu já estou 3 metros maior do que eu era. Você entendeu? Então, assim, isso é muito especial, Max. E essa é a missão, né? Esse é o propósito. É por isso que eu saio da cama. Antes eu saía para pagar boleto. Agora é diferente, né? Agora é diferente. E, Andressa, você usa você fala muito sobre transformação, neurociência. Você usa alguma ferramenta de hipnose nos seus processos? Sim, hipnoterapia. São vários processos, né? Vários comandos. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo a reprogramação mental, a gente faz aquele esquema, né? Baixa a frequência cerebral para poder acessar ali o inconsciente. Tem pessoas que às vezes até dormem devido ao relaxamento e tal, às vezes dorme até sentada, né? Porque está na cadeira. Mas a gente faz sim, tem uma série de comandos ali subconscientes que a gente consegue ativar esses comandos de hipnose para que a gente consiga instalar e acoplar aquilo no inconsciente da pessoa. Né? Então, sim, a gente aplica algumas técnicas. De hipnose. Na verdade, tem várias coisas ali, né? Por exemplo, eu utilizo algumas numerações também, ativações de códigos, questões de mensagens subliminares, arquétipos, frequências inaudíveis. Todas as músicas que eu uso, elas são frequenciadas. Então, assim, tem uma série de coisas que a pessoa não tá a ouvido nu ali conseguindo identificar, mas que tá ali rodando. E aquilo está trabalhando o inconsciente dela enquanto eu falo. Inclusive, o protocolo Trabalho Próspero tem muito isso nos áudios, né? Ele roda em 8D.
Então, assim, é tudo pensado, tem uma série de ferramentas. Por exemplo, o próprio Ho Oponopono, ele fica ali rodando no fundinho. Por quê? Porque as pessoas não prosperam se elas não perdoarem. Então, elas precisam se perdoar, perdoar as pessoas que elas precisam perdoar. Pai, mãe, irmão, tio, tia, primo, sei lá quem. O amiguinho de quando você tinha 6 anos de idade, que fez bullying com você e que hoje você acha que é uma bobagem, mas não é. Para a tua criança ferida que está adormecida dentro do teu inconsciente, não é. Então, o perdão é um processo muito importante na reprogramação. Muito. E o seu inconsciente sempre sabe quais são os bloqueios e quais são os perdões que você tem que liberar, o que você tem que fazer. É por isso que a gente acessa o inconsciente na técnica guiada. Então, por exemplo, quando eu peço permissão para a pessoa e que aí eu viro e falo, inconsciente, qual é o bloqueio que não me deixa viver essa minha melhor versão? O inconsciente sempre traz, sempre vem. Ou é uma cena da infância, a pessoa sempre me relata. Foi uma cena de quando eu tinha 8 anos de idade. Ou são sensações. A pessoa fala, eu me senti angustiada, eu senti raiva, eu senti dor, eu senti... Normalmente tá ligado à primeira infância ou não? Muitas vezes está. Às vezes é um processo que aconteceu lá na infância, tem gente que lembra de alguma coisa que aconteceu no útero, tem gente que lembra de coisa da adolescência, gente que lembra de até fatos da vida adulta, mas que naquele momento aquela pessoa engoliu aquele choro e virou problema, né? Mas, na verdade, a gente vem sujando isso desde que a gente se entende por gente, né? Muito tempo, né? É uma vida toda. É um processo fazer essa reprogramação, ressignificar. Mas qual que é a boa notícia para as pessoas não se desesperarem em casa? Calma, a gente tem solução. A gente, em termos de neurociência, tá? A gente precisa de 21 dias para mudar um hábito. Então, da mesma forma, porque o cérebro, ele é igual um músculo. Você pode treinar e tornear aqui o braço, não pode? Se eu ficar fazendo rosca, né? Se eu ficar fazendo exercícios aqui, não posso. Beleza. A mesma coisa é o seu cérebro. Seu cérebro é plástico, isso se chama neuroplasticidade. Então, ele é moldável, é como se fosse uma massinha de modelar. E dentro disso, você pode treinar o seu cérebro para mudar esse hábito. Então, você tira todo o lixo, você tira tudo aquilo que estava te bloqueando e aí você vai começar a treinar o seu cérebro rumo aonde você quer chegar. Ocupar um novo espaço, né? Isso a gente chama de abrir um novo caminho neural. Aí você vai mostrar para sua mente, porque a sua mente, por exemplo, é igual quando você vira e fala assim, eu quero trocar de carro agora em 2026. A sua mente fala, nossa, legal, vamos trocar de carro, que bom. Mas qual? Aí você, um Honda Civic. Qual a cor? Tá, mas é automático? Precisa de comandos claros, é isso? Sim, clareza. Você só chega no objetivo se você tiver clareza. E, Max, é tão desesperador que as pessoas não sabem nem quem elas são. Se você perguntar para uma pessoa, quem é você? As pessoas têm dificuldade em responder. E normalmente vai falar assim. E normalmente vai falar assim, ó. Eu sou Andressa, eu sou estrategista, eu sou isso. Não, mas peraí, quem é você, em essência? Quem é você? Se você não tivesse que dar não satisfação. Não suas habilidades, né? Exatamente. Isso, exatamente. Não suas habilidades. Eu falo muito isso também para os meus mentorados, né? Existe uma diferença muito grande, porque o dia que o médico fizer uma besteira, o CRM vai tomar a carteira dele. Isso. O dia que o advogado deixar de fazer o trabalho correto, a OAB vai tomar. Então ele já não é mais o advogado, ele já não é mais o médico. Ele está aquilo ali. Sim. Então existe uma diferença grande do que a gente é, né? Exatamente, o que a gente é a nossa essência. E as pessoas não têm identidade. Sem identidade, você não alcança nada. E outra coisa que eu vou passar aqui, que é muito legal, que as pessoas podem anotar, é o seguinte. Normalmente, as pessoas não fazem planos, aí falam assim, porque quando o meu aumento vier, ou quando eu arrumar aquele emprego, vier aquela oportunidade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser assim, eu vou ser assado, eu vou me vestir assim. Negativo. Não é ter para ser, é o contrário. Ser para ter. Ser para ter. Ou seja, se eu trabalho de pijama, descabelada, se eu me apresento para o meu cliente com uma caneta prendendo o meu cabelo cheia de frizz no cabelo, com óculos e com a cara lavada, me desculpa, mas eu não sou uma empresária de sucesso numa skin dessa. É impossível. Não é coerente, não tem frequência. Não dá. E o inconsciente do outro lê isso em 3 segundos. Totalmente congruente, né? Exatamente, não tem como. Então, assim, você tem que ser para ter. Então, vocês que estão aí em casa, e aí? Como é que você seria se seu sonho já fosse real? Como é que você falaria? Como é que você andaria? Como é que você se vestiria?
Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar essa roupa com a qual eu me vestiria. Compra algo equivalente com aquilo que você pode hoje. Mas já traga isso para você. Ó, estufa o peito. Mostra quem é você, se posicione. Seja aquela pessoa que quando você chega, você preenche o ambiente sem precisar abrir a boca. Tenha presença. Deus é presença. Presença. Então, é ser para ter. Tá entendendo? Então, assim, não é o ter. As pessoas estão sempre fazendo planos com aquilo que elas ainda não têm. O segredo está no ser. Está no ser. Está no ser. Legal. Porque assim, você não tem clareza. Outra coisa. O ano tá virando. Ai, eu quero ter um ano incrível. Ai, porque eu quero... Tá, mas o que é ter um ano incrível? A maioria das pessoas... Ó, hoje é dia 12 de dezembro. Já planejou teu próximo ano? Já planejou o que vai fazer na tua empresa? Não tem clareza, não vai chegar a lugar nenhum, né? O próprio Napoleão Hill fala sobre ter um objetivo claro, né? Bem definido. Bem definido. O termo que então, ele usa. até qual data você vai alcançar a tal viagem que você quer fazer em 2026? Até qual data seu faturamento vai estar 3 vezes mais? Porque quando você tem clareza, você mostra para sua mente onde você está indo, seu SRA vai fazer o quê? Ele vai começar a escanear, é ele que filtra, lembra? Ele vai começar a olhar em volta e vai falar assim, peraí, o Maxwell, eu posso me aliar a ele para fazer um projeto assim, assim, assim. Aí, de repente, olha fulana, olha não sei o quê. Ideias vão surgindo. Napoleão Hill, inclusive, me ajudou muito nisso, porque antigamente eu olhava, quando eu estava na escassez, eu olhava para as oportunidades e eu só pensava na segurança. Quem não arrisca não petisca. Essa frase é tosca, mas ela é real. Então, eu só pensava na segurança. Tu tinha que ter um fixozinho. Tu tinha que ter um... né? Ai, meu Deus, porque eu preciso de um fixozinho aqui todo mês. Oi? Eu só dei o salto, Max, o dia que eu criei vergonha na minha cara. E aí eu pensei igual o Napoleão Hill. Napoleão Hill, quando ele foi fazer aquele projeto com o Sr. Cardigan, que ele foi estudar as mentes dos milionários, que inclusive surgiu o hábito dos milionários daí, ele foi para um projeto em que ele ia ter que trabalhar de graça inicialmente. Qual que era a vantagem daquilo? Nenhuma. Até porque ele estava praticamente com uma mão na frente e outra atrás na época. Só que ele apostou, ele foi fazendo. Quando ele viu, ele já estava numa condição em que ele poderia ficar sem trabalhar, que ele conseguiria manter a condição da família dele tranquilamente. O patamar ali de vida. Óbvio, ele estava estudando sobre os milionários. Qualquer pessoa comum não veria vantagem nisso e falaria, não, que exploração, vai explorar outra pessoa, que é o que pensam as pessoas que pensam que os bilionários não deviam existir. Porque, quantas pessoas não teve que explorar para chegar onde chegou? Gente, que pensamento pobre. Que pensamento de pobre. É por isso que essas pessoas não saem do lugar. Então, o que eu passei a olhar? Oportunidades. Então, ali eu me tornei uma estrategista em que o meu trabalho de estratégia, ali minha equipe era paga, mas o meu trabalho de estratégia, ele só vinha depois que o carrinho fechava o dinheiro. E ali eu comecei a receber grandes quantias. Mas eu tive que aprender a me arriscar. Eu não confio no meu taco, não? Eu não sou boa estrategista o suficiente para fazer esse carrinho arrebentar, não? E eu receber uma quantia generosa no final? Aí... O jogo é outro, né? Exatamente. Eu passei a arriscar. Você entendeu? E aí, o meu SRA virou um scanner de achar oportunidades. Igual, por exemplo, ano passado, eu sentei, uma fase do ano, e eu falei assim, eu quero 2 sócios. Do nada. Eu falei, para esses projetos que eu quero 2 sócios, eu preciso expandir. E eu fiquei com isso, e soltei. Porque também vocês não podem segurar não, tá, gente? Porque a maioria das pessoas querem uma coisa e fica, eu quero. Querer é falta. Põe clareza, solta. E eu ainda falei, no ano que vem. Esse ano eu recebi, já no início do ano, 3 propostas de sociedade. Inclusive de uma pessoa que eu jamais esperava. Jamais esperava. Que, assim, me via como pequenininha um tempo atrás e tal, e aí foi vendo o meu crescimento e chegou a falar. Inclusive, essa pessoa chegou a gaguejar quando falou, eu tava até pensando numa coisa de sócio. E aí eu pensei, uau, como a Terra é redonda, né?
como a terra é redonda. Por isso que eu falo, não dê ouvido aos julgamentos. As voltas que a vida dá, né? Exatamente. E aí, assim, por que essas propostas vieram? Porque eu determinei. Com clareza, né? Exato. Então, o que você quer? Coloca no papel. Por exemplo, eu faço a minha lista de desejos todo ano. Só que eu tiro as coisas do papel. Ela não é a lista que ela tá ali só pra existir. Não. Pra mim não interessa só a coisa escrita ali. Eu escrevo e eu intenciono. Aí, o como ele vai aparecendo. Eu não fico colocando a dúvida. O Hélio Couto fala muito isso. Inclusive, estudei muito com o Hélio Couto. Até hoje eu gosto de ouvir as reprogramações dele. Ele fala, não coloca dúvida. Tenha certeza. Certeza absoluta. Então, se eu coloquei ali na minha lista, tá com Deus, cara. Quem me guarda não dorme. É isso. Então, coloquei ali, vai acontecer. Vai realizar. Eu vou conseguir. Prova disso é, na nossa família, ninguém tem imóvel próprio. Eu e meu marido, caladinhos, fizemos, conseguimos. Nós fomos crescendo e nós conseguimos comprar o nosso imóvel. Nossa, foi uma alegria, foi uma coisa incrível, mas muita gente arregalou o olho desse tamanho. Por quê? O que eles fizeram? Mas como assim? Que isso? Comprometimento, propósito. Mas só eu e ele sabemos o que nós tivemos que fazer e deixar de fazer para que isso fosse possível. Nem tudo foi legal, nem tudo foi prazeroso. Porque é igual treinar, gente. Eu, por exemplo, não gosto de musculação, mas se eu quiser estar em forma e ter saúde, e aí? Vou ter que ter esse desprazer, não é? Para mim não é prazeroso, então é um desprazer. É um incômodo que gera resultado. Mas aí vale a pena, né? Porque quando você olha no espelho e a roupa cai bem, você fala assim, ai, aquilo que eu não gosto tanto de fazer, ó, tá dando resultado, que bom, né? Então, assim, o caminho é mais ou menos por aí, entende? Você percebe que é uma série de pecinhas de um quebra-cabeça? É. E é igual tudo no universo, né? É por isso que eu falo que a Bíblia é cocriação pura. Porque é a sequência de Fibonacci. É tudo, é o todo. Tudo. É tudo o que é. Então, assim, na verdade, todas as respostas já estão dentro de nós. Eu tenho certeza que isso é para alguém que está ouvindo agora. A resposta já está dentro dessa pessoa. Já está. Papo maravilhoso. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Passa assim, né? Quando flui, né? Quando é muito conhecimento, é muita instrução, né? Ela falou no início, peguem caneta e papel, que eu vi vários insights, né? E agora a gente caminhando para o final, vamos para as considerações, né, finais. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os seus seguidores, para os nossos ouvintes, né, nossa audiência aqui do Experience Cast. Queria que tu falasse diretamente para a câmera, né, não falasse comigo. E deixasse uma mensagem, se a gente pudesse resumir esse bate-papo de hoje, você pudesse deixar uma mensagem, né, para todos que estão assistindo, qual seria essa mensagem? Uma mensagem final. Uau, então vamos lá, né? Final de ano, aquele momento que todo mundo está refletindo, né? E eu sempre digo o seguinte, gente, aproveitem esse momento para, de fato, planejar com clareza, isso que a gente estava falando agora, aquilo que você quer. Por quê? Porque esse é o momento emocional perfeito para reprogramar a sua mente. Então, saiba que essa resposta aí que você fica procurando no externo, na verdade está no teu interno, tá? Então não depende do seu chefe, não depende do governo, não depende da sua mãe, do seu pai, do seu marido, dos seus filhos. É só você que pode fazer isso por você. Então olha para dentro, olha para você, quem é você? Se faz essa pergunta nesse final de ano, olha no espelho. Há quanto tempo você não se olha nos olhos? Há quanto tempo você não sabe quem você é? Então olha para você, se comunica com essa pessoa que está aí dentro de você e pergunta, quem é você? E você vai saber, vai vir. Tem consciente, vai trazer. A sua essência você sabe quem é. Só que ela está adormecida dentro de você e você está vivendo num piloto automático. E você não nasceu para isso. Você nasceu para ter propósito. Você nasceu para ter uma missão clara. Você não está nesse mundo a passeio. E você merece tudo de mais abundante desse mundo. Então, use esse final de ano para isso. Olha para você. E outra coisa, se ame.
Há quanto tempo você não diz eu te amo para você? Então faz esse exercício. Você vai sentir uma transformação. Você vai sentir um contato com algo pro qual você não olha, tem muito tempo. Se ame. Olhe para tua criança. Quem foi você na infância? Você se acolheu e você tem acolhido essa criança? Olha para tudo que aconteceu na tua jornada. Não deixe esse ser só mais um final de ano em que você só fica frustrado, você só fica frustrada, pensando, porque eu não consegui isso, eu não consegui aquilo, vem aquela depressão. Não deixe que isso te contamine, porque os últimos dias do ano e os primeiros, sobretudo as últimas horas e as primeiras horas do ano, são extremamente importantes para definir como será o teu ano. Ali você está dando um reset. Ali é o momento que você está dizendo para o teu cérebro, para a tua mente, para o teu espírito, quem você vai ser em 2026. Então, nesse momento, vibre. Aproveite, a frequência do planeta vai estar lá em cima. Festas de fim de ano é ótimo para isso. Então aproveita essa frequência altíssima para você cocriar o teu sonho, para você conseguir finalmente chegar onde você quer. E a gente não está falando só de uma questão espiritual, a gente está falando de ciência, a gente está falando de algo que a ciência vem para comprovar e para mostrar para você. É verdade. E os nomes mais famosos do mundo utilizam isso todos os dias. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para você. E se vocês quiserem ter mais acesso a mim, acessa lá Andressa Rico, Andressa com 2 S, Rico com 2 Cs, tá? @Andressa Rico. Chama lá no direct para ver o que a gente pode fazer por você. A gente está com um protocolo aberto nesse momento. O protocolo é super acessível, Max, é realmente um presente. Ano que vem, inclusive, eu quero lançar um livro, porque eu entendi que esse conhecimento, ele precisa chegar a mais pessoas, né? Imagina você ler um livro que você consegue ter ali um mapeamento de uma coisa para você aplicar no teu negócio e na tua vida pessoal, né? Então, assim, eu entendi que é esse o caminho. E Deus, cada vez mais, Max, tem colocado pessoas para confirmar isso, sabe? Inclusive, eu fui num podcast mês passado que a pessoa virou e falou assim para mim: você está fechando a minha semana. Você veio aqui como resposta de oração. E essa pessoa virou e falou assim para mim, e várias pessoas falaram a mesma coisa que você fechou. E agora eu não tenho dúvidas. E aí eu saí de lá assim, pensando, caramba, que legal. E eu ouço muito, né? Isso. Sim. Validou que a pessoa já... Sim. E eu ouço isso muito nas palestras. Muito, nos treinamentos também. Pessoas que pela primeira vez conseguiram visualizar o seu sonho. E, sim, me contam aos prantos, né? Porque estão ali pós-técnica. Então é isso, gente. Se permitam. Vocês podem. Vocês podem. É isso. Esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Que o 2026 de vocês seja muito próspero. Seja de muitas aberturas. E que vocês tenham olhos para ver e ouvidos para ouvir. Beijo. Dia incrível. Agradecemos, Andressa. Eu tenho certeza que foi um papo de muita utilidade para a nossa audiência. Acredito que foi para mim, né? Anotei aqui diversas coisas, foi um transbordo de conhecimento. Te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu carinho com a gente, tanto no evento quanto no nosso podcast, já fazendo parte do nosso ecossistema, né? Sim, que honra, né? Foi muito legal o evento. Que evento incrível, né? Mexeu mesmo com a gente, com as estruturas, né? E aí já fica aqui, a gente já está com o calendário, a gente já vai alinhar aqui as datas e ano que vem vai ser maravilhoso. Gratidão por tudo, Obrigada. Pela presença, tudo que você tem feito aí pelo nosso ecossistema, por esse trabalho de desenvolvimento, alinhando forças, né? E também colocamos o nosso estúdio, o nosso programa, os nossos eventos, o nosso ecossistema à disposição de todo o seu trabalho. Muito obrigada. Para mim é uma honra poder fazer parte disso. E bora transbordar, né? Bora alcançar as almas que precisam nos ouvir. Simbora. É isso. Essa foi mais uma edição do Experience Cast. Não deixem de comentar, de curtir, né? De acessar o nosso canal. Só assim o YouTube ele vai entender que esse conteúdo é relevante, é importante. De fato toda semana aqui uma entrega incrível, um conhecimento, um transbordo, né? Que facilmente custaria um valor muito alto. Com certeza. E vocês têm acesso a isso de graça. Então, se inscrevam no canal, curtam, comentem e continue com a gente. Lembre-se sempre, ambiência muda a frequência. Ah, que legal.